E o Mengão queridão acerta a primeira contratação da era Jorge Sampaoli. O Flamengo acertou a contratação do atacante Luiz Araújo do Atlanta United dos Estados Unidos. Contrato será assinado nos próximos dias. Já tem data prevista para o jogador desembarcar no Rio de Janeiro. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa contratação. Vou falar também sobre renovação de contratos de jogadores do Flamengo. Flamengo que não pretende renovar contrato com alguns atletas, estende o prazo para dar início às conversas por renovações por outros jogadores. Situação envolvendo também novas contratações que devem chegar. O Flamengo, inclusive, já tem como prioridade duas posições, além da chegada do atacante Luiz Araújo. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal, fica por dentro de tudo das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos com essa nação maravilhosa. E vamos que vamos para as informações do nosso Mengão queridão. Já começo falando sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo, Flamengo-Corinthians, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília. E para esse jogo, Pedro e Davi Luiz iniciaram o processo de transição, mas ainda são dúvida para o jogo do Flamengo contra o Corinthians no próximo domingo. O Flamengo tem uma lista de desfalques aí importante. Eu posso dizer assim que é importante porque nesse momento que o Flamengo vem vivendo aí, competições, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa realmente aí desses reforços, jogadores que estão no departamento médico, jogadores que estão aí voltando e outros entrando aí em processo de transição, como é o caso do atacante Pedro, né? Pedro aí que a gente espera ter o Pedro de volta para o jogo contra o Corinthians. Bom, se falando sobre esse jogo, vamos falar sobre renovação de contratos, porque o Flamengo tem uma lista de jogadores com contratos se encerrando no dia 31 de dezembro, né? Entre eles tem Marinho, tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Davi Luiz, né? Tem situação envolvendo Davi Luiz, Rodrigo Caio, e o Flamengo pretende aí não renovar com alguns desses atletas. Eu vou explicar para vocês, ainda mais com as contratações que devem chegar aí no mais querido Brasil. Falando sobre a situação de renovações de contrato, a situação do nosso meia Everton Ribeiro é o seguinte: o Flamengo bate o martelo e deixa Everton Ribeiro para a última hora, ou seja, o Flamengo vê aí que não terá problema nenhum de poder conversar com o Everton Ribeiro no final do seu contrato, lá no final do ano, no final da temporada, até porque o Flamengo entende, né, que pela boa relação que o Flamengo tem com o jogador, não terá empecilho nenhum de jogador poder renovar e esperar essa renovação no final do ano. Mas, por outro lado, o Flamengo precisa ficar de olho aberto, porque alguns clubes vão aí vir com tudo para cima de alguns atletas do Flamengo e a situação do Everton Ribeiro não será diferente. Pré-contratos que pode ser assinado já agora no meio do ano, o Flamengo precisa abrir o olho, deixando a situação de Everton Ribeiro lá para o final da temporada. O que você acha sobre a situação do Everton Ribeiro? Situação envolvendo Rodrigo Caio, meus amigos. O Flamengo avalia com muito cuidado, cuidadosamente, se valerá a pena ou não estender o vínculo de Rodrigo Caio para o próximo ano. De acordo com as informações do Portal Goal, os dirigentes do Flamengo adiam a decisão sobre a situação de Rodrigo Caio, porque avaliam se vale a pena estender o vínculo com o zagueiro. Porém, vale lembrar, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho. Como eu já mencionei aqui, todos esses atletas podem aí assinar um pré-contrato já a partir do meio do ano. Já a situação envolvendo o atacante Marinho, Flamengo não pretende renovar o contrato de Marinho, jogador, atacante que chegou aí com uma promessa muito grande na sua contratação pelo Flamengo, mas não rendeu o esperado. E segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo não pretende renovar com Marinho. O atacante, que tem contrato com o clube da Gávea até o último mês do ano, ou seja, até o final do ano, deve ter o ciclo encerrado futuramente. Com pouco espaço no time, o ponta pode não estar mais nos planos do rubro-negro e com isso ter que procurar outra equipe ao término da temporada. A situação de Marinho, inclusive eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, renovaria o contrato de Marinho? O Flamengo pretende não renovar o contrato de Marinho. Essas informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande. Bruno Henrique tem que continuar no Flamengo, né? A gente vê aí alguns torcedores
pedindo a permanência de Bruno Henrique, pedindo a permanência de Everton Ribeiro, como eu já trouxe aqui a informação sobre Everton Ribeiro, o Flamengo deixando para a última hora. Já a situação de Bruno Henrique, o Flamengo pretende iniciar as conversas no segundo semestre pela renovação de Bruno Henrique. O jogador também tem contrato se encerrando no dia 31 de dezembro. Situação envolvendo Felipe Luiz, deve realmente encerrar seu ciclo com o manto sagrado, inclusive encerrando aí, pendurando as chuteiras, né? O jogador não deve mais continuar como jogador de futebol, já é técnico formado, aí já foi, né, classificado como técnico e agora exercerá uma nova função, quem sabe aí até mesmo dentro do nosso clube de regatas do Flamengo. Já Davi Luiz, Flamengo é uma situação que eu posso falar assim, né, complicada, porque essa cláusula que o Flamengo colocou na contratação de Davi Luiz, meus amigos, eu acho que foi uma das piores que o Flamengo fez aí, realmente, negociação pela renovação de Davi Luiz, né? O contrato de Davi Luiz se encerrou no dia 31 de dezembro de 2022. O Flamengo renovou com o Davi Luiz por mais uma temporada e ainda por cima colocou uma cláusula que pode aí, inclusive, Davi Luiz ter seu contrato renovado de forma automática. Olha só, a cláusula da contratação de Davi Luiz pelo Flamengo prevê renovação automática com o zagueiro nos seguintes termos: disputar 45 minutos em 20 partidas. Até o momento, o defensor atingiu tal marca em 18 jogos. Sendo assim, basta que o atleta alcance a minutagem em mais 2 confrontos, que terá o vínculo estendido até dezembro de 2024. As informações são do jornalista Vene Casagrande. São assim, o negócio da Davi Luiz aí, a gente sabe, Davi Luiz não tem nem condições mais de ser titular desse time do Flamengo, né? Essa pressão que o Flamengo vem aí disputando campeonatos, mais campeonatos, competições, mais competições, como eu já mencionei aqui, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, são pega pra capar, meus amigos. Davi Luiz não aguenta mais essa carga e o Flamengo me vai e faz, né? Coloca essa cláusula no contrato de Davi Luiz. Então aí a situação de jogadores que tem contrato se encerrando no final da temporada, beleza? Bom, vamos falar sobre mercado da bola, chegando reforço novo no nosso Mengão queridão. O Flamengo acertou a contratação do atacante Luiz Araújo, atacante do Atlanta United. O rubro-negro entrou em acordo com o time norte-americano e agora o jogador assinará contrato com o mais querido por 4 anos e meio. É importante destacar que Luiz Araújo irá se apresentar ao Flamengo apenas em julho, época na qual será aberta a janela de transferências internacional. O mais querido acertou todos os detalhes com o Atlanta United e com o atacante, que gostou da proposta rubro-negra e aceitou retornar ao futebol brasileiro, meus amigos. O Flamengo, inclusive, para poder contar com o jogador, segundo as informações trazidas pelo Coluna do Flamengo, o mais querido irá pagar cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais na cotação atual. Esse é o valor que o Flamengo está desembolsando para contratar o atacante Luiz Araújo, ponta direita, que chega aí para reforçar o nosso Mengão queridão. O jogador tem 26 anos, inclusive é por isso que eu vinha falando aqui sobre renovações de contrato. O Flamengo está contratando novos atletas, situação envolvendo o Marinho, que é ponta direita, pode deixar, o Flamengo não pretende renovar com o Marinho. E agora chegando aí Luiz Araújo, reforçando o nosso Mengão queridão no meio do ano, já chegando aí para se apresentar ao Flamengo. E o negócio está acertado, segundo o jornalista Vene Casagrande. Inclusive, além da chegada do atacante Luiz Araújo, o Flamengo já definiu 2 prioridades para a próxima janela de transferência. O Flamengo pretende ir ao mercado contratar um volante e um lateral direito na próxima janela de transferências. Essas são as prioridades do mais querido Brasil neste momento. Além do Luiz Araújo, o Flamengo já acertou todos os detalhes com o Atlanta United. O Flamengo já acertou todos os detalhes com o jogador. Só falta também o jogador dar aquela canetada e se apresentar ao nosso Mengão queridão na próxima janela de transferência. E quando abre a janela de transferência é quando o jogador vai poder de fato atuar com o manto sagrado, e o Flamengo definindo mais 2 prioridades: um volante e um lateral direito na próxima janela de transferências. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo. Após essa contratação, a gente tá ligadaço. Essa janela do meio do ano, a gente sabe que o Flamengo vai forte, né? Todas as janelas do meio do ano, o Flamengo vai forte no mercado em busca de reforços. E tá aí, né, mais um reforço. Além do goleiro Agostinho Rossi, que já tem um pré-contrato assinado, chega em julho. E agora Luiz
Araújo. O Flamengo fazendo a sua primeira contratação da era do técnico Jorge Sampaoli. O que você achou sobre essa contratação do atacante Luiz Araújo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.